Na Tércia, e aí, vamos falar da fase 2? Que eu acho a fase tão interessante. Vamos lá? Vamos lá. Então, a fase 2, ela é a continuação da fase 1. Mas como a gente falou, na fase 1, você já tem uma queda do hormônio T3, que não é sentida nessa fase 1, mas o resultado disso vem na fase 2. Ah, eu gosto tanto quando você fala isso, que é muito interessante. Ela vai falar de uns genes ancestrais que têm impacto nessa fase 2. Olha só, genes ancestrais. Exatamente. Vamos lá. Os nossos genes, eles são ancestrais. Tanto que o nosso organismo, ele luta para não perder peso. Vocês sabiam que perder peso é uma agressão ao organismo? Não, você que me falou, você que me contou, eu não sabia. Dorme com esse barulho, né? É uma agressão. Então, o que, que acontece? Os nossos genes, eles estão preparados para estocar gordura. Os nossos, se você for pensar na história da humanidade, lá nos povos primitivos, para que serve a gordura? Para que você tenha energia e possa se defender nos períodos de intempéries. Ou seja, hoje a gente tem uma oferta de comida o tempo inteiro. Mas os nossos ancestrais não tinham. Eles tinham que caçar. Então, não tinha comida todo dia, só quando caçava. Então, os nossos genes, eles estão codificados e preparados para que a gente estoque gordura. Por isso que é tão complicado o processo de emagrecimento. É muito mais fácil o nosso corpo entender que ele precisa armazenar do que ele entender que ele precisa gastar. Ele não precisa prender aquele tanto de gordura. E esse é o grande problema. Tanto que quando a gente induz um processo de emagrecimento, isso é entendido como organismo, pelo nosso organismo como uma agressão. O corpo vai tentar lutar contra isso. E aí, essa queda dos hormônios tiroidianos, ela na verdade, até um mecanismo de defesa. Porque se você tem uma queda de T3, significa que o seu organismo está dizendo, epa, não vou gastar tanta caloria, deixa eu guardar porque eu estou perdendo. Entende dessa forma, né? O organismo entende assim, como se ele estivesse perdendo. E aí a primeira fase vai bem, porque a primeira fase o organismo acabou de receber um estímulo, por isso que a gente chamou de choque, vai emagrecendo. Só que aí na segunda fase, com essa queda dos hormônios tiroidianos, essa segunda fase já está mais lenta. A gente diz que na segunda fase existe um mecanismo de adaptação ao consumo calórico que já está menor. Então, assim, o organismo ele começa a se adaptar. Existe uma queda na termogênese induzida pelos alimentos. Então, o seu corpo ele começa a viver com uma quantidade menor de calorias que você está dando para ele. Por isso que essa segunda fase ela é caracterizada por um emagrecimento lento. E aí, nesse sentido, eu costumo dizer que a segunda fase ela realmente é a fase mais longa, tá? O paciente geralmente fica mais tempo nela, ou seja, aquela fase que ele vai emagrecendo, mas mais lentamente, ele passa um período maior aí. E a gente precisa fazer uma série de modulações para que o indivíduo continue perdendo peso, para que essa perda de peso não seja recuperada novamente, ele ganhe todo o peso perdido depois. Para que você prepare esse organismo para passar uma mensagem para ele genética de que ele pode gastar. Ele não precisa armazenar tudo. Então, essa segunda fase, ela realmente é uma fase que requer mais manipulações dietéticas, comportamentais, de suplementação, né? Aí você tem que preparar também o paciente, né, para ele entender Sim. que essa fase é um pouco mais longa, né? Exatamente. Porque, veja bem, né? Assim, de uma maneira resumida, o que a gente vai ter que pensar na segunda fase? A gente vai ter que pensar em modular intestino. Eu geralmente não modulo logo na primeira fase, eu deixo para modular na segunda, porque modulação intestinal leva tempo. Então, a gente vai ter que modular intestino. A gente vai ter que modular a fome do paciente, porque é aquele momento que a pessoa, se ela não estiver muito bem conduzida, ela começa a desistir. Ela diz assim, estava indo tão bem, agora eu comecei a emagrecer devagar. Não vou fazer mais essa dieta, não. Que é muito comum, então, assim, desistir nessa fase. Sim, é muito comum. E aí, para que o paciente continue, né, para que ele consiga manter, eu preciso modular a fome, e a gente sabe que a gente tem 2 tipos de fome, homeostática e hedônica. Eu preciso modular as duas, para que, na verdade, é para dar um reforço para ele conseguir, para ele falar, não, eu vou conseguir, eu vou adiante com o meu tratamento, né?
Então, eu preciso pensar nisso. Eu preciso modular muitos hormônios que agora começam a ficar desregulados, porque eles foram... quem puxou o trem foi o hormônio tiroidiano. Na hora que ele puxa esse trem, os outros hormônios começam a desregular. Então, a leptina já não está mais tão regulada, a insulina começa a desregular, o próprio hormônio tiroidiano ele continua caindo. Então, assim, eu preciso pensar muita coisa nessa segunda fase. E o que você usa para modulação intestinal, por exemplo? Então, modulação intestinal, ela é feita com comida de verdade, Claro. fibra, né? E suplemento, eu gosto muito do New Biome, eu acho importante. Eu gosto muito do Fibregan também. Fibregan, né? Isso, Fibregan. Não sei falar esse negócio. Mas eu adoro ele tem um resultado ótimo, que é exatamente isso. Ele faz uma excelente modulação intestinal. E assim, não é da noite para o dia, né, gente? Não, vai precisar de um uso maior, né? Sem dúvida. O Fibregan é extremamente interessante. Ele é a goma cássia, né? Que ele tem uma fermentação lenta e gradual no intestino como um todo, então ele não traz aquela coisa de estufamento que as pessoas falam, né? Muita gente gera muito gases quando se usa prebiótico, e o Fibregan é muito utilizado por conta disso. Ele, inclusive, é uma fibra livre do FODMAP, né? Então, ela é FODMAP free. É extremamente interessante porque ele atua em vários, né, mecanismos no nosso organismo. Ele atua tanto na GLP-1, que é bastante interessante nesse sentido, para gerar saciedade, né, estimular a Ponquicarte, para trazer essa saciedade, né, e também ele tem uma função bastante interessante no GLP-2, porque daí ele também vai modular o leaky gut, né, que é bastante comum quando a gente fala da obesidade, né? O intestino, de maneira geral, está todo bagunçado, né, na testa. Exato. Então, foi ótimo você ter falado isso, porque essa do GLP-1 e GLP-2 é uma função muito importante. Veja, né, eu nem uso ele com essa função, mas olha, sabendo que ele tem essa função, isso é maravilhoso. Porque hoje, inclusive, um dos grandes pilares do tratamento da obesidade é a modulação de GLP-1. Sem dúvida, né? Então, se você tem um suplemento que pode te ajudar a modular GLP-1, que é o que os medicamentos de primeira geração têm feito, né? A semaglutida, é maravilhoso, porque realmente, ao modular GLP-1, você melhora a saciedade. E esse paciente precisa de saciedade nesse momento, porque senão ele vai desistir. E modula, né? Tanto a insulina quanto a leptina, né? Que é um outro problema, porque se a leptina estiver desregulada, ele tem mais fome. Então, é mais uma via que eu preciso pensar. E a insulina, ela regula a leptina. Então, se eu também não tiver uma insulina regulada, a leptina vai estar desregulada. E tanto insulina, né? uma é consequência da insulina, né? Exatamente. E a insulina e a leptina, elas têm receptores diretos no neurônio da saciedade, que é o PONC. Então, eu preciso que elas estejam reguladas. E, de fato, isso passa pela modulação intestinal. Não dá para a gente pensar em saciedade se a gente não pensar em modulação de microbiota intestinal, né? E o New Biome também é excelente. É interessante até utilizar junto, né? Obviamente, quando a gente fala dessa modulação intestinal, o New Biome contém 50% de tributirina, que gera, né, lá no intestino, faz a quebra e gera 3 moléculas de butirato. O butirato, né, ele é muito complexo, porque assim, ele é muito instável no nosso organismo. Só, na verdade, ele é muito instável no nosso organismo. E o que acontece é que ele tem um tempo de vida muito curta. O ácido butírico fica no intestino muito saudável. Coisa difícil da gente manter, né, hoje em dia. Pensando no sobrepeso, na obesidade, provavelmente esse intestino ele está, né, com umas complicações. Então, ele está com uma desbiose, provavelmente, né, na terça, de maneira geral. Sim, eu ia até te falar isso, assim, né? Infelizmente, a gente não tem uma microbiota de um indivíduo que vive com obesidade saudável. A própria obesidade já é geradora potencial de desbiose intestinal. E aí, Ale, é importante a gente falar também, porque assim, todo mundo, né, quem é nutricionista, quem é médico, quem trabalha com emagrecimento, sabe, hoje em dia é notório, que precisa modular a microbiota para perda de peso. Isso é algo que já é consenso. O problema que eu vejo é que as pessoas não sabem quando fazer isso.
Eu também percebo isso. Né? E Tem muitas razão. vezes começa o tratamento já modulando microbiota. Não é que vai dar errado, mas pense comigo. A gente tem tanta coisa que a gente precisa fazer. Quando você pega um organismo de uma pessoa com obesidade, você tem que modular leptina, insulina, microbiota, tireoide. É tanta coisa que o fato de você dividir em fases te ajuda a organizar em que momento você vai fazer cada coisa. E é interessante também porque você dá estímulos em momentos diferentes para aquele organismo. Você deixa o organismo responder. Porque a sensação que eu tenho é que se você der tudo ao mesmo tempo, pode ser que você não tenha um bom efeito. A própria suplementação, a gente tem uma gama enorme de suplementos que a gente pode utilizar e que a gente precisa utilizar. Só que aí você vai fazer tudo ao mesmo tempo? Não vai. Então, é importante a gente dividir em cada momento quais são os suplementos mais importantes para aquele momento. E a gente vai fazendo o quê? A gente vai fazendo uma evolução. Aquele organismo vai responder muito melhor. E uma coisa também que eu acho muito importante, né, nessa linha da questão da saciedade, é que a gente precisa realmente oferecer saciedade para esse paciente. Lembrem sempre que é o momento que ele vai desistir, a fase 2. A fome está alta. A fome aumenta. Né? Porque, inclusive, é muito interessante, é uma das consequências da queda do hormônio tiroidiano. O hormônio tiroidiano tem receptor do tipo beta no hipotálamo, TRX-beta. Se o hormônio tiroidiano cai, a sua fome aumenta. Então, assim, é uma consequência natural do emagrecimento ter mais fome. Então, já sabendo disso, fase 2, a gente não pode deixar de modular a saciedade. Eu gosto muito de modular fome homeostática, que eu digo até que é mais fácil de modular, porque você mesmo já falou, né, do New Biome, que ele melhora. New Biome não, o Fibergan, que faz o estímulo de GLP-1, então, por si só, também já me ajuda com a saciedade. Mas tem um outro que é bom também, que é o Ocralin. Porque o Ocralin, o que ele vai fazer? Ele é da ocra, né, que é o quiabo. Eu adoro o Ocralin, porque ele, na verdade, ele vai formar um gel. E o que ele vai fazer? Ele vai diminuir a sua absorção de gordura. Então, assim, já é uma ajuda para que você tenha um consumo de calorias menor, porque você vai consumir menos. Teoricamente, você estaria consumindo menos gordura, o organismo está absorvendo menos gordura. Isso também já vai ajudar, né, nesse consumo alimentar reduzido, que tende a estar aumentado naturalmente na segunda fase. Então, são estratégias que a gente precisa usar para que esse paciente consiga comer menos, né, ou pelo menos absorver menos, e ter menos fome. Então, eu gosto muito do Ocralin nessa fase, especificamente, na segunda fase. Então, entendi o que você falou no seguinte sentido. Nessa fase, o paciente ele tem mais fome. Então, assim, e muitas vezes ele pode sair daquela, vamos falar, do plano alimentar que foi proposto para ele. Então, assim, como a gordura traz muita saciedade, ele pode, de alguma forma, sair dela e buscar comidas com mais gordura. Né? Então, aí acho que nesse sentido, o Ocralin faz todo sentido nessa fase 2, né? Você aumenta essa fome. Que daí ele pode ingerir até uma gordura a mais do que está no plano alimentar, né? Mas se ele usa o Ocralin, ele também reduz a absorção da gordura da dieta, né? No sentido assim, caso ele consuma mais, isso é uma forma de ajudá-lo a absorver menos. Isso. Esse consumo maior não ser tão impactante nesse momento, né? Mas eu penso até mais, eu acho que é um controle mesmo, ajuda a controlar. Né? Mesmo que ele esteja, né, dentro do plano alimentar com a quantidade necessária de gordura. Né? Porque daí vai ajudar nesse sentido que você está falando. Nesse sentido. Né? E eu acho até importante a gente frisar, porque tem muita gente que fica com medo, fala, mas não vai diminuir a absorção de vitamina lipossolúvel. Na verdade, ele vai diminuir 30% só a absorção de gordura. Então, assim, você vai absorver 70% de gordura. Então, você vai continuar absorvendo as vitaminas lipossolúveis. Ninguém precisa ficar preocupado com isso. E é importante também falar que a gente está falando muito de suplementação, mas nessa fase, a alimentação é pilar, né? Então, saber quais alimentos. Tem que entrar com mais fibra. A alimentação ela tem que ser mais sacietogênica. Então, você precisa entrar com mais fibra, você precisa entrar com a gordura de boa qualidade, pensar nos azeites de primeira prensagem, tentar pensar nessa saciedade, uma proteína de boa qualidade. Uma coisa que eu uso muito, Ale, para saciedade é o whey.
Eu gosto muito de whey, porque os glicomacropeptídeos do whey aumentam a síntese de colecistoquinina, que é um hormônio de saciedade. Então, no momento que o paciente tende a ter mais fome, eu sempre uso um whey de manhã, 10 horas da manhã. Pode reparar, quando a gente come proteína no café da manhã, a gente não fica com mais saciedade ao longo do dia? Sem dúvida. Daí o ovo, né? O pessoal popular comer ovo de manhã. Isso, eu fico variando o ovo, né? A forma de preparo de ovo. Exato. Isso mesmo. Então, não precisa ser necessariamente o ovo, né? Por que quando você come ovo, você consegue ter mais saciedade? Porque você está comendo uma proteína de boa qualidade. Você pode usar um whey, por exemplo, de manhã, que você também vai ter mais saciedade. É claro, um whey de boa qualidade, livre de adoçante. Os nutricionistas vão saber aí fazer a opção do melhor whey, né? Mas é uma forma também de melhorar a saciedade. Então, veja, é a alimentação conjugada à suplementação. Não pode ser nada isolado, né? A alimentação ela precisa também ser pensada para essa segunda fase. Não, sem dúvida. Acho que é assim, né? É um complemento, é a sinergia, né? Entre o suplemento e o plano alimentar, né? Isso. Porque as coisas não vêm sozinho, né? Na terça. A gente sabe muito bem disso, né? Assim, eu acho que os suplementos vão e otimizam o resultado, né? Não vou falar que acelera, mas otimiza muito. Com certeza. Né? E, na verdade, aqui que a gente busca é um emagrecimento saudável, você mesmo falou isso no começo, né? Mas aí você falou agora da fase hipotalâmica, né? Fome hipotalâmica, isso. Da fase, não, desculpa. A fome hipotalâmica. Fome hipotalâmica, na fase 2. Na fase 2, isso. Na fase 2, a gente tem a fome hipotalâmica e também nós temos a fome hedônica, né? Isso. Que é o mais difícil, né? Esse é difícil. Na verdade, nós temos, fisiologicamente falando, nós temos 2 tipos de fome. Eu não estou nem considerando fome emocional, porque isso aqui seria uma discussão para um outro momento. Eu estou falando de fome fisiológica mesmo, controlada por estruturas cerebrais. Então, eu tenho a fome hedônica. Aliás, eu tenho a fome homeostática, que é controlada pelo hipotálamo, né? E eu tenho a fome hedônica, que é controlada por diferentes estruturas do cérebro que a gente conjuntamente chama de sistema de recompensa. Essa fome hedônica, ela obedece o circuito de dopamina. E a gente sabe que dopamina é um neurotransmissor que dá prazer, que dá sensação de plenitude. Então, quando você tem uma produção de dopamina, você tem mais prazer, você fica satisfeito. Eu costumo dizer que a fome hedônica é aquela vontade de comer, sabe? Mas não tem fome, é isso? É, aquela vontade. Porque a fome homeostática é a fome da barriga doer, você tem que comer. A grelina está gritando. Está gritando, socorro, né? Mas a fome hedônica, não. A fome hedônica, sabe aquela coisa assim? Você fala assim, eu não estou com fome, mas eu comeria uma coxinha. Eu estou com uma vontade de comer um brigadeiro, não tem? Isso é fome hedônica. Inclusive, tem uma definição na literatura. A fome hedônica é vontade de comer alimentos palatáveis. E também tem uma definição para alimento palatável. Alimento palatável é o alimento que contém gordura associado a açúcar. Gente, se associar gordura com açúcar não tem como ser ruim, né? Você come jiló? Você come? Agora, faz um jiló milanesa e frita. Você vai comer. É gordura com carboidrato. Isso é a definição de alimento palatável. E a indústria, né, os alimentos ultraprocessados, eles têm muito isso, né? Você pega alimento ultraprocessado, ele tem xarope de frutose, que é o açúcar concentrado, e ele geralmente tem óleo de palma. Assim. Aí você junta o óleo de palma, que é mega inflamatório, com xarope de frutose. É literalmente assim, é impossível comer um só. Porque é isso, a sua dopamina vai gritar, ele vai estimular a sua fome hedônica. Então, você concorda que a gente tem que modular isso? Porque se o paciente, né, ele ficar... que é muito o que acontece às vezes. O paciente fala assim, comida de dieta. Estou de dieta, não quero comer isso. Por quê? Porque já interiorizou que comida de dieta é uma coisa ruim. E não é. Você pode fazer alimentos muito gostosos que sejam saudáveis. E uma das coisas que você tem que fazer para modular a fome hedônica é diminuir ou até mesmo cortar o consumo desses alimentos ultraprocessados com xarope de frutose e com óleo de palma. Outra coisa que você pode fazer, porque você pode falar isso para o paciente, ele falar, nossa, mas como é que eu vou cortar?
Como é que eu vou ficar sem o meu chocolate, né? Meu Deus, né? O paciente fala muito isso, eu não consigo, eu como isso todo dia. O que você pode fazer é modular essa dopamina. Então, tudo que venha me ajudar a modular esse circuito de dopamina vai ajudar esse paciente a reduzir aquela compulsão pelos alimentos palatáveis. Então, eu acho que, pensando nesse sentido que você está falando, a neuravena é um extrato da ótimo. aveia que é extremamente interessante, porque a gente fala do neuravena que tem, né? Você comentou comigo, né, no começo, antes da gente... Nos bastidores. Nos bastidores, isso. Você comentou comigo nos bastidores sobre a neuravena, né? A neuravena é um extrato de aveia que você usa, né? Que você fala bastante dela. Ela inibe a MAO-B, né? E eu acho que assim seria bem interessante a gente pensar em associar a neuravena com Cava-Q10. O que é Cava-Q10? Cava-Q10 é a coenzima Q10 otimizada, versátil e hidrossolúvel. É um lançamento da Galena. A Cava Q10 é padronizada em 20% de coenzima Q10, mas ela tem uma biodisponibilidade 18 vezes mais do que a coenzima Q10. Porque vocês sabem que todo extrato oleoso, lipossolúvel na Tércia, ele tem uma dificuldade de biodisponibilidade. É muito difícil fazer essa absorção entre o intestino para a veia cava. E quando a gente fala de biodisponibilidade, a gente está falando quando a gente já passou do intestino, né? E aí você faz a distribuição, que a gente fala de biodisponibilidade. A Cava Q10 é 18 vezes mais biodisponível do que a coenzima Q10. Então, assim, quando a gente pensa em Cava Q10 100 miligramas, ela é padronizada em 20%, então significa dizer que tem 20 miligramas de coenzima Q10 lá dentro hidrossolúvel, porque ela é revestida por uma ciclodestrina. Então, ela tem uma afinidade, né, dentro dessa ciclodestrina. Vamos falar que seria um copinho, só para eu explicar a forma, né? Obviamente, quimicamente, dentro da ciclodestrina, tem uma afinidade, uma lipossolubilidade, e aí tem uma parte da coenzima Q10 que ela é lipossolúvel. Por fora, né, da ciclodestrina, a gente tem a parte hidrossolúvel, e aí ela tem essa afinidade com a coenzima Q10, então ela tem um revestimento, vamos falar assim, que é fácil de passar pelo intestino, porque entende-se que é uma molécula hidrossolúvel. E é muito, muito, muito interessante, porque quando a gente fala de Cava Q10 100 miligramas, eu faço a conta no seguinte: contém 20% de coenzima Q10 versus 18 vezes, que aproximadamente você está ingerindo 360 miligramas de coenzima Q10. Nossa, isso é incrível, né? Porque o problema da coenzima Q10 é exatamente esse. Dificuldade muito grande de absorção. Porque, assim, a gente que trabalha com pesquisa, a gente pega um artigo científico, vai ler sobre a coenzima Q10, no artigo ele está lindo. Mas na prática clínica, você só vai ter aquele efeito se aquela coenzima Q10 for bem absorvida. E a maioria não é. Então, essa notícia que você acabou de me dar é maravilhosa. E ela, assim, ela tem essa versatilidade, porque daí você pode colocar, por exemplo, um shot, você pode associar um alimento, você pode colocar ela, né, num suco. E nesse sentido também, o que ela faz, né? Por que eu estou falando dela associada à neuravena? Porque ela diminui a expressão do mal. Inibe a expressão da enzima MAO. Excelente. Então, para modulação de dopamina é fundamental. Enquanto a neuravena inibe a MAO, a Cava Q10 ela vai fazer a diminuição da expressão da MAO. Então, a gente tem dois mecanismos diferentes, né, que, quando estão juntos, fazem sinergia, facilitando o resultado, otimizando o resultado. O que eu acho bem interessante é pensar que a Cava Q10 tem a liberação controlada.
que, como eu falei, a coenzima Q10, né, na verdade, todos os antioxidantes têm um tempo de meia-vida, ou seja, ele fica no nosso organismo muito pouquinho, né, tempo. Então, assim, quando a gente fala que a gente tem uma liberação controlada, ele fica por mais tempo no organismo. Então, ele tem mais os efeitos, né, principalmente, vamos pensar no antioxidante, por mais tempo no nosso organismo. Então, ela realmente é uma matéria-prima de excelência. E todas as vezes que a gente fala, né, para a gente não perder isso, que os extratos lipossolúveis têm mais dificuldade de biodisponibilidade em função dessa dificuldade de ser dissolvida no intestino para ser absorvida, e aí prejudica a biodisponibilidade. Perfeito. Vamos continuar falando um pouquinho da fase 2? Então, o que a gente falou até agora, né? A gente falou que é importante fazer modulação intestinal, é importante modular fome homeostática e fome hedônica. E a gente também tem que lembrar que na fase 2 a gente tem uma alteração hormonal muito grande. Então, por exemplo, uma coisa que eu não posso deixar de pensar é modulação de cortisol. Até porque, lembra que eu falei que a perda de peso ela é um estresse para o organismo? Sim, Então, esse cortisol ele começa a dar sinais. Então, nessa fase 2, eu preciso pensar nessa modulação de cortisol. E aí, assim, em termos alimentares, eu tenho algumas estratégias. Eu tento, geralmente, reduzir alimentos estimulantes com cafeína, os chás com cafeína. Às vezes, eu vejo tanta conduta errada. Às vezes, o nutricionista coloca chá, porque o chá é termogênico. Mas aí coloca um chá com cafeína mais à noite. Sim. Isso vai piorar o cortisol do paciente. Não é indicado, na segunda fase, fazer isso. Então, realmente, diminuir cafeína, diminuir pimenta, diminuir todos esses estimulantes, o próprio chocolate. Se você quiser colocar mais durante o dia, né? E pensar também em ativos que possam modular o cortisol, né? O que você indica, Ale, para a gente, para modular o cortisol? É o cerenzo, né? Eu O acho cerenzo. que o cerenzo é ótimo, né? Bem lembrado. Ele é padronizado em limoneno, né? E ele é realmente muito utilizado na prática clínica, né? Porque ele tem essa função de agir principalmente nos receptores A2, adenosinérgicos, que traz essa sensação de calma, né? Que traz essa sensação de tranquilidade, de verdade, né? O safrim, né, que faz a duplinha com o cerenzo, é extremamente interessante. Ele também é muito utilizado junto com o cerenzo, né, o safrim, e ele faz a modulação muito da serotonina, né? Então, ele aumenta a serotonina, mas ele também modula as catecolaminas. Então, a gente está falando da epinefrina, da norepinefrina, né, da adrenalina, e também modula um pouquinho a dopamina, fazendo sinergia também com o Neuravena e com a coenzima Q10, que acaba a Q10 que eu acabei de falar. Você vê que interessante, né? Não é que o cerenzo module o cortisol, mas ele vai modular a consequência do cortisol elevado, né? Também, porque assim, quando a gente fala do cortisol, as citocinas inflamatórias estão aumentadas, Sim. né? E acaba que ele melhora muito, né? A inflamação que está muito relacionada com o aumento do cortisol. Sim, né? Porque eu penso assim, quando o cortisol aumenta, o que ele faz, né? Ele diminui serotonina, porque o cortisol aumentado, ele vai depletar o triptofano. Existe uma enzima chamada... na verdade, não é uma enzima. O cortisol, quando ele está aumentado, ele estimula a triptofano pirrolase. Olha só, estou puxando lá na memória. E essa triptofano pirrolase, ela faz quinurenina. Ela transforma o triptofano em quinurenina e elimina, porque a quinurenina é a forma excretável do triptofano. E aí, o que acontece? O paciente com menos triptofano, ele vai ter menos serotonina. Isso é um problema. Sem dúvida. Porque aí o que acontece? O cortisol elevado, esse paciente vai ter menos serotonina. Tendo menos serotonina, o que ele faz? Come. E de preferência doce. Doce e carboidrato. Então é muito importante a gente ter realmente algumas estratégias que melhorem serotonina. Porque esse é o momento que esse paciente precisa, né? Então o cerenzo realmente vai ajudar muito nisso, né? Vai, sem dúvida nenhuma. Eu acho que assim, a duplinha não dá para a gente descartar. O que eu acho que tem que ser feito, obviamente, como você fala, né? Aplicar na hora certa. Aplicar no momento certo, né? Que horário do dia eu uso um, que horário do dia eu uso o outro, né? Sim, e o horário do dia e fase, né? Porque é o que eu te falei, senão, o que eu percebo? O pessoal começa a tratar a obesidade, quer colocar tudo. Vou colocar Neuravena, vou colocar Nilbioma, vou colocar Cerenzo, vou colocar tudo ao mesmo tempo. Ocralin,
não vai dar certo. Então, você tem que saber assim, qual fase você entra com cada um. É como você falou, né? É organizar o que vai acontecer em cada fase, Isso. entendendo a fisiopatologia, né? Isso. E aí você vai modulando as alterações que esse emagrecimento vai promovendo. Com certeza, se a gente fizer isso, se a gente modular fome, leptina, insulina, cortisol, a gente consegue passar por uma segunda fase que tende a ser mais lenta, de forma mais amena e fazer com que o paciente não desista. E aí ele continua esse processo de emagrecimento. E aí, muito provavelmente, ele vai entrar na fase 3.